Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida neste exato momento. Eu não sei como você começou o seu dia ou quais foram os pensamentos que tentaram roubar o seu sono na noite passada, mas eu sei de uma coisa: você não clicou neste vídeo por um acaso. Existe uma força maior, um cuidado divino que te trouxe até aqui para este momento de entrega e de busca profunda. Às vezes, a vida nos coloca diante de muralhas que parecem impossíveis de atravessar. Olhamos para os lados e só vemos portas fechadas, caminhos interrompidos e aquela sensação de que estamos lutando sozinhos contra um vento impiedoso. Mas hoje, eu te convido a fazer algo diferente. Tire os olhos do tamanho do problema e comece a olhar para a grandeza daquele que tudo pode. Deus não está limitado pelas circunstâncias deste mundo. Ele não se assusta com diagnósticos, com contas atrasadas ou com crises familiares. Quando Ele decide agir, o impossível se torna apenas o cenário para o seu milagre. Vamos começar esta oração reconhecendo que a nossa força vem do Criador, que conhece cada batida do seu coração. Sinta o peso das preocupações sendo depositado agora aos pés da cruz. Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e o motivo pelo qual você precisa de uma porta aberta hoje. Agora, feche os seus olhos por um instante e imagine a mão de Deus tocando naquilo que você não pode resolver. Sinta o calor desse toque. Sabe aquele nó na garganta que te acompanha há dias? Aquela angústia que parece não ter explicação? O Senhor está dizendo: eu vi a sua luta, eu ouvi o seu clamor silencioso. Nada do que você passou foi em vão. Cada lágrima derramada foi colhida e guardada como uma semente que em breve dará frutos de alegria. A palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a sua noite esteja durando mais do que você esperava, mas a luz do amanhecer de Deus já está rompendo as trevas da sua vida. Não permita que o medo te paralise agora. O medo é o oposto da fé, e hoje a sua fé está sendo renovada. Deus está reconstruindo os seus muros e fortalecendo as suas estruturas para que você suporte a bênção que está chegando. Neste momento, declaramos que toda barreira espiritual, todo impedimento que tentava travar a sua vida financeira, sentimental ou espiritual, cai por terra em nome de Jesus. Onde havia confusão, agora existe clareza. Onde havia deserto, começam a brotar águas vivas. O Senhor é o seu pastor, e com Ele nada lhe faltará para completar o propósito que Ele desenhou para você. Se você crê que barreiras estão caindo agora, escreva aqui nos comentários: eu recebo o meu renovo. Pense agora naquela área da sua vida que parece estar travada há anos. Talvez seja um processo na justiça, uma cura que não chega, ou um filho que se afastou dos caminhos do bem. A Bíblia nos ensina que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes, a demora não é uma negação, mas sim uma preparação. Deus está forjando o seu caráter para que, quando a vitória chegar, você saiba que toda a glória pertence a Ele. Não desanime se os outros parecem estar correndo mais rápido que você. A corrida não é contra o seu vizinho, é sobre o propósito que Deus tem com a sua história. Enquanto você ora agora, anjos estão sendo enviados para lutar as batalhas que você não consegue ver. Existe uma movimentação no mundo espiritual a seu favor. Cercas invisíveis estão sendo quebradas e correntes que prendiam a sua prosperidade estão sendo despedaçadas agora pelo poder da oração. Levante a sua cabeça. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que está diante de você hoje. Ele não mudou e o seu braço não está encolhido. Se o cansaço bater, lembre-se: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam. Receba esse vigor novo em seu espírito. Para confirmar que você confia nos planos de Deus, escreva aqui:
Deus está no controle de tudo. Agora, eu quero que você estenda as suas mãos, como se estivesse apresentando a sua casa e a sua família diante do altar de Deus. Sinta o ambiente ao seu redor mudar. Toda energia negativa, toda palavra de maldição ou inveja que foi lançada contra o seu teto, perde a força agora. Onde havia brigas sem motivo e desentendimentos constantes, o Senhor estabelece o seu shalom, a sua paz, que excede todo o entendimento humano. A sua casa será um refúgio de bênçãos. Deus está levantando uma muralha de fogo ao redor dos seus entes queridos. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele deu ordens aos seus anjos a teu respeito. Você pode descansar hoje sabendo que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Ele está vigiando enquanto você trabalha e Ele está cuidando de tudo enquanto você descansa. A proteção do Altíssimo é o seu escudo e a sua fortaleza inabalável. Toda seta de desânimo que tentava atingir o seu coração é neutralizada neste momento. Você é propriedade exclusiva de Deus e aquilo que Ele selou, ninguém pode tocar. Declare agora que a sua família pertence ao Senhor e que a prosperidade de Deus habitará em sua mesa. O pão não faltará e a alegria será o combustível dos seus dias daqui para frente. Se você consagra sua casa a Deus hoje, escreva aqui nos comentários: minha família é do Senhor. Olhe para dentro de si agora. Quantas cicatrizes você carrega que ninguém vê? Mágoas do passado, decepções com pessoas que você amava, ou falhas que você mesmo cometeu e ainda não se perdoou. Saiba que Deus é o médico dos médicos e Ele não quer apenas te dar bens materiais. Ele quer curar a sua alma. O bálsamo do céu está sendo derramado sobre essas feridas abertas hoje. Onde havia dor, o Senhor coloca consolo. Onde havia amargura, Ele coloca a doçura do seu amor. Liberte-se do peso do que passou. O ontem já se foi e o amanhã pertence a Deus, mas o hoje é o presente que Ele te dá para recomeçar. Não se culpe mais por aquilo que você não podia controlar. O Senhor te diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Receba o perdão divino e aprenda a se perdoar também. Você é uma obra-prima em construção e o oleiro ainda está trabalhando no barro da sua vida para fazer um vaso de honra. Sinta uma leveza divina tomando conta do seu peito. Aquela pressão, aquele aperto no coração está indo embora agora. Deus está trocando as suas vestes de cinza por vestes de louvor. A partir de agora, você não será mais definido pelo seu passado, mas sim pelas promessas de Deus para o seu futuro. Erga a cabeça, pois o seu resgate já chegou. Se você aceita esse recomeço, escreva aqui nos comentários: hoje eu recebo a minha cura. Agora quero falar especificamente com você que tem sentido uma trava na sua vida financeira. Parece que o dinheiro entra por uma mão e sai pela outra, ou que as oportunidades sempre batem na porta dos outros e nunca na sua. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e Ele não quer que seus filhos vivam na escassez. Hoje, nós repreendemos todo o espírito de devorador e de miséria que tem tentado se instalar na sua mesa. Deus está soprando uma ideia nova, uma estratégia que você ainda não viu, para fazer a sua renda crescer e prosperar. Acredite, as janelas do céu estão se abrindo. Onde antes havia deserto e terra seca, o Senhor fará brotar mananciais. Você não vai mais viver de migalhas, mas da abundância que vem da mão de Deus. Ele está preparando conexões divinas. Pessoas certas vão cruzar o seu caminho para te ajudar a subir o próximo degrau. Não despreze os pequenos começos, pois é neles que Deus esconde as grandes vitórias. Trabalhe com excelência, pois o Senhor recompensará o seu esforço. Receba agora a unção de prosperidade, que as suas mãos sejam abençoadas em tudo o que você tocar. Que o seu trabalho seja reconhecido e que a sua empresa ou o seu emprego sejam lugares de paz e crescimento.
onde colocarem o seu nome para te prejudicar, Deus colocará o nome dele para te exaltar. A justiça divina tarda, mas não falha, e ela está agindo em seu favor agora. Se você crê na sua virada financeira, escreva aqui nos comentários: eu sou abençoado para abençoar. Talvez você esteja diante de uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir ou qual decisão tomar. A dúvida tem sido uma vizinha barulhenta, tentando te confundir e te fazer recuar. Mas a Bíblia diz que, se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente. Neste momento, eu peço que o Espírito Santo ilumine a sua mente, que todo nevoeiro de incerteza se dissipe agora, permitindo que você enxergue com clareza o próximo passo que deve dar. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se uma porta está gerando angústia exagerada, pare e ouça a voz do pastor. Ele guiará os seus pés para caminhos de águas tranquilas. Muitas vezes, o não de Deus hoje é o livramento que você agradecerá amanhã. Confie na intuição divina que Ele coloca no seu coração. Você não precisa ter todas as respostas agora. Basta dar o passo de hoje com fé, sabendo que a lâmpada para os seus pés está acesa e o caminho será revelado degrau por degrau. Receba agora um espírito de discernimento. Você saberá distinguir quem se aproxima para somar e quem se aproxima para subtrair. Toda a astúcia do inimigo para te enganar com propostas falsas cai por terra. Você será guiado pela verdade e a verdade te libertará de toda a armadilha. Siga em frente com a paz de quem sabe que o guia é fiel. Se você pede a direção de Deus hoje, escreva aqui nos comentários: Senhor, guia os meus passos. Muitas vezes, a batalha mais difícil não é contra o mundo, mas contra aquela voz interna que diz: você não vai conseguir. Nenhum dardo inflamado do mal pode atingir aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo. Você é mais forte do que imagina, porque a força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Hoje, nós calamos essa voz. O Senhor te reveste com a armadura completa dele. Ele coloca em sua cabeça o capacete da salvação para proteger os seus pensamentos de toda dúvida e negatividade. Não olhe para trás. O que ficou para trás já não te pertence mais. Fixe os seus olhos no Autor e Consumador da sua fé. Mesmo que o gigante à sua frente pareça assustador, lembre-se que para Deus ele é apenas um detalhe. Davi não venceu Golias pela força física, mas porque foi em nome do Senhor dos Exércitos. É nesse mesmo nome que você vai avançar hoje. As correntes do desânimo estão se soltando das suas pernas. Sinta a disposição e o ânimo voltando para o seu corpo agora. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Foi chamado para estar por cima e não por baixo. Reassuma o seu lugar de autoridade como filho e herdeiro do rei. A vitória não é uma possibilidade, ela é uma promessa para aqueles que permanecem firmes na rocha. O vento pode soprar e a chuva pode cair, mas a sua casa não cairá, porque ela está fundada em Cristo Jesus. Se você sente que sua força foi renovada, escreva aqui nos comentários: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Estamos chegando ao momento em que a sua oração se transforma em um hino de vitória. Sinta agora um transbordamento de paz que preenche cada vazio da sua alma. Deus não faz as coisas pela metade. Se Ele começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la. Não se assuste se, nos próximos dias, o telefone tocar com uma notícia inesperada, ou se aquela pessoa que você não via há tempo trouxer a resposta que você buscava. O céu está trabalhando em turnos extras por você. Comece a agradecer agora, mesmo antes de ver o milagre com os seus olhos físicos. A gratidão é a chave que abre as últimas portas do impossível. Quando você agradece em meio à prova, você demonstra para todo o universo que a sua fé não depende do que você vê, mas naquele em quem você crê.
O Senhor se agrada de um coração que sabe adorar no deserto, pois sabe que esse mesmo coração saberá glorificar na terra prometida. A sua mesa está sendo preparada diante dos seus inimigos. Receba o óleo da alegria no lugar do luto. Receba a coroa de beleza no lugar das cinzas. O que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus vai usar como degrau para a sua promoção. Prepare o seu coração para testemunhar coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. A sua história terá um final feliz, porque o autor é o próprio Deus da vida. Se você já consegue sentir o gosto da vitória, escreva aqui nos comentários: eu agradeço pelo meu milagre. Chegamos ao final deste momento sagrado, mas saiba que a presença de Deus não termina com este vídeo. Ela sai daqui com você, entrando no seu quarto, na sua cozinha, no seu carro e no seu local de trabalho. Sinta o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Onde você pisar a planta dos seus pés, haverá bênção. Onde você estender as suas mãos, haverá prosperidade. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir esta oração há alguns minutos. O peso foi embora e a esperança ocupou o lugar. Vá em paz e com a certeza de que o céu ouviu cada palavra e cada suspiro do seu coração. Não tenha medo das notícias do mundo, pois o seu coração está firmado no Senhor. Lembre-se sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém tem o poder de revogar a bênção que o Altíssimo decretou para a sua linhagem. Amanhã será um dia de testemunhos. Prepare os seus ouvidos para as boas novas e os seus lábios para o louvor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e para todo sempre. Amém e amém. Se você chegou até aqui comigo, é sinal de que você é um vencedor. Para selar esta oração com chave de ouro, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam de um milagre hoje. Escreva nos comentários a palavra final que confirma tudo o que pedimos. Amém.